Primeira pessoa falou assim, quer fazer M&A? O que é M&A? Mas vamos. Quer ir para São Paulo por um ano? Putz, será que eu quero? Ah, vamos embora. E às vezes a gente precisa se jogar mesmo. E sinceramente, se der errado, o que acontece? Você volta, deu 6 meses, não gostou, não se adaptou, volta e tá tudo bem, entendeu? No final das contas, no final do dia, né? Você ia ficar um ano e tá aqui há mais de 10, né? Exato. Então, muito bacana essa história. E você está trazendo o não planejamento, né? Eu sempre falo, não tem certo ou errado, não precisa necessariamente se planejar. Mas você não planejou necessariamente trabalhar no escritório grande, vir para São Paulo. E o próximo passo aí eu vou querer saber se você se planejou. Porque você estava no escritório, você ficou aqui, e aí no final de 2015, você saiu do Sescom ao lado da Giedre, como você comentou que era sócia, para empreender e montar o escritório onde você está atualmente, que é o Carneiro de Oliveira Advogados. A gente teve a oportunidade, a felicidade de entrevistar aqui a Giedre, que te convidou para participar desse projeto, e para ela foi um movimento muito tranquilo, porque ela já, enfim, já tinha uma certa senioridade, uma certa maturidade, já tinha visto e vivido muitas coisas, ela já tinha trabalhado com as mesmas pessoas durante muitos anos. Mas e para você, Érica, como é que foi essa decisão? Principalmente tomando por base que você era, me corrija se eu estiver errado, mas é como advogada pleno, de fora de São Paulo, que estava em um escritório de grande porte, atuando com várias operações, apaixonada com aquilo tudo, né, como você comentou. E mais do que isso, assim, convite aceito. Como é que foi o dia seguinte, né? Começar numa estrutura nova, com uma placa diferente e que desafios que você encontrou? Então, eu acho que para entender essa decisão minha, a gente tem que falar um pouquinho do contexto. Na época, eu já admirava muito a Giedre. Eu gostava dela como profissional, como pessoa. Eu sentia que ela era uma advogada brilhante, trazia uma leveza no ambiente de trabalho. E ela era reconhecida, assim, por todas as pessoas com quem ela trabalhava. Então, a gente já trabalhava muito junta e eu adorava trabalhar com ela. Era, na época, a sócia com quem eu mais trabalhava. E a gente tinha um estilo de trabalho muito alinhado, que era no sentido de ter uma atenção genuína com o caso, uma proximidade com o cliente, uma atenção personalizada e ter como meta sempre essa questão da excelência e da preocupação com aquilo, com que o cliente saiba que ele está assinando. Então, assim, não basta pra gente que o documento seja tecnicamente perfeito. A gente sempre se importou com aquele cliente que muitas vezes é a primeira vez que ele está vendendo a empresa dele, a única empresa que ele teve na vida. Ele não faz ideia. Se eu chegar a falar para ele que se ele vai ter um acionista, por exemplo, e vai ter tag along e drag along, ele não vai fazer ideia. Lá na frente vai ter briga porque ele não entendeu o que ele assinou. A gente sempre teve essa preocupação, a gente sempre gostou de ter essa proximidade e de ter esse tipo de cliente que precisava dessa atenção especial, que não era só mais um na linha. Então, a gente gostava de trabalhar dessa forma e quando ela me chamou foi uma enorme surpresa, porque eu não imaginava que ela tinha esse projeto. E da mesma forma eu abracei, como essas outras oportunidades que não foram planejadas, mas eu abracei e fui em frente, porque para mim era muito mais importante trabalhar com alguém que estivesse alinhado com o meu estilo de trabalho do que de fato estar numa grande estrutura. Eu acho que assim, não tem certo e errado, cada um tem as suas prioridades e a forma de trabalhar. Mas para mim, eu gostava muito desse estilo e esse estilo combinava muito mais com o escritório boutique e com a Giedre do que continuar lá. Então foi essa a principal razão que eu optei por sair e vir com a Giedre. E assim, o dia seguinte foi engraçado, porque a gente sai de uma estrutura onde tudo roda para encontrar uma estrutura que você tem que criar tudo. Então eu, com esse meu jeito de Excel, eu criei todas as planilhas de faturamento, de despesa, eu fiz tudo do zero, o nosso administrativo era by Érica. E funcionou, até hoje a gente usa as planilhas, sabe? E assim, a gente começou a ir atrás de cliente, alguns clientes a gente trouxe conosco, então eram já clientes que a gente tinha relacionamento, então não teve tanta ruptura, mas a questão de correr atrás de clientes, que era eu como pleno, nunca tinha feito no escritório Sescom Barrier, passei a ter que fazer e desenvolver. Era um desafio completamente novo, não sou uma pessoa naturalmente muito comercial, mas também abracei a ideia e fui atrás. Tenho corrido para desenvolver um pouco mais essa ferramenta.